Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O Ministério da Agricultura afirma que já estão em curso as avaliações do caso da suspensão da importação de soja brasileira pela China. O grão de 5 unidades foi impedido de entrar no país asiático e o mapa confirmou que recebeu as informações oficiais da China. Outras unidades das empresas seguem exportando normalmente. Já está sendo comercializada no meio oeste americano uma nova variedade de soja transgênica que fica fluorescente quando atacada por fungos. Normalmente, a planta de soja vai exibir problemas somente 3 semanas após a infecção. Já com essa tecnologia, em apenas 48 horas, é possível ver a reação na planta. A soja Crop Voice da empresa norte-americana Innerplant, ela deve ser lançada no Brasil, mas ainda daqui a alguns anos, segundo nota enviada pela empresa ao programa A Granja na TV. Sobre essa tecnologia, eu converso agora com o chefe-geral da Embrapa Soja, Alexandre Nepomuceno. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, estou à tua disposição. Que bom. Bom, essa tecnologia que está sendo já foi aprovada, está sendo implantada em algumas propriedades nos Estados Unidos e deve, conforme a empresa falou aí para a gente, ser lançada no Brasil, mas ainda daqui a alguns anos, porque a prioridade deles é outra. É uma tecnologia já conhecida? Do que se trata exatamente? Sim, é uma tecnologia já conhecida. A gente chama esse tipo de planta de plantas sentinelas. É o uso da engenharia genética, da biotecnologia, nesse caso especificamente da transgenia, para auxiliar os produtores a detectar com um tempo muito mais antecipado a presença de patógenos, de doenças, de insetos na lavoura, né? Ou mesmo deficiência de algum nutriente, falta de água. Então, quando o olho humano consegue perceber que as plantas começam a mudar de cor ou secar, já é tarde, né? Esses sinais, esses mecanismos moleculares, eles começam muito antes, né? Então, existe todo um mecanismo que, quando, por exemplo, a planta é atacada por um fungo, aquele fungo coloca substâncias ali na planta, a planta desenvolve uma série de mecanismos moleculares para se defender. E lá adiante ela perde, muitas vezes, né, a luta contra esse patógeno, acaba morrendo. Se eu puder perceber muito antes, né, esse processo, através do uso dessas sinalizações moleculares, eu consigo tomar as minhas providências, né, aplicar um defensivo, né, um inseticida, um fungicida, no caso de uma falta de água, fazer uma irrigação. Então, eu consigo, talvez, reduzir as perdas que seriam causadas por esse tipo de estresse biótico ou abiótico, né? É o uso da biotecnologia, no caso específico aqui das plantas transgênicas. Não é uma tecnologia nova, né? Os transgênicos entraram na agricultura na década de 90, né? Foi uma grande polêmica, infelizmente, né? Mas foi uma tecnologia que trouxe grandes ganhos, mas a polêmica acabou limitando o uso dos transgênicos para 2 características principais, né? Hoje, 95% das plantas transgênicas de soja, milho, algodão, é resistência a insetos e resistência a herbicidas. Mas muitas outras características estavam sendo trabalhadas. Uma delas é esse tipo de tecnologia de plantas sentinelas. Então, você faz uma construção gênica, nesse caso, por exemplo, da empresa Inner, eles botaram uma proteína que é retirada de uma água viva, né, essas que florescem no mar. Então, quando você emite um comprimento de onda, uma luz nessa proteína, ela floresce. Então, no caso dessa planta, eles fizeram uma construção gênica, né, de biologia molecular, para quando o fungo atacar a planta, ativa a fluorescência dessa proteína. Então, o sol, quando atinge a lavoura, ele emite vários comprimentos de onda, né? E um desses vai fazer, se a planta estiver sendo atacada pelo fungo, essa proteína fluorescer, emitir um outro comprimento de onda. Aí, através de drones, satélites, e usando algoritmos e filtros que filtram só aquela luz que interessa, que mostra que a planta está sendo atacada, a fluorescência que foi colocada ali, você consegue saber pontualmente na sua lavoura a intensidade e os locais onde o fungo está atacando. Esse mesmo tipo de tecnologia, ela pode ser usada para prever planta começando a faltar água seca, né? Ou o oposto, planta sofrendo por alagamento, ataque de nematóides,
ataque de insetos. Então, depende muito da estratégia de engenharia genética que você usa, né? Então, é uma nova onda de plantas transgênicas que vão começar a chegar ao mercado em breve para auxiliar o nosso produtor. E se tu quiser, né, eu posso te dar até um exemplo do uso dessa tecnologia numa área que não tem nada a ver com a agricultura. Diga lá. Existe já, esse trabalho ainda está sendo feito, empresas europeias, né, existe também o governo americano subsidiando esse tipo de trabalho, o uso de plantas sentinelas para detecção de minas terrestres. A gente sabe, aí nós temos guerras várias na África, a guerra da Ucrânia mesmo está enchendo de minas terrestres, eles colocam minas terrestres, né, para impedir o movimento das tropas, e essas minas, elas possuem TNT, C4, explosivos que são feitos à base de nitrogênio, que com o tempo começam a expelir gases à base de nitrogênio. Então, você faz uma construção gênica na planta e coloca uma proteína, né, que percebe a emissão desses gases de nitrogênio. E junto com essa proteína sensora, você coloca uma outra proteína que fluoresce. Então, para resumir, para não querer entrar em detalhe da biologia molecular, né, essas plantas são provavelmente, certamente, né, semeadas com um drone, porque ninguém vai lá plantar pessoalmente num campo minado, mas você, com drones, iria semear essas plantas com esses sensores, aquelas minas estariam emitindo esses gases e fariam que, por exemplo, a planta mudasse de cor. Então, existem várias estratégias. Uma delas, por exemplo, é ligar genes que decompõem a clorofila. Então, você plantaria, a planta que tem sido usada é a Arabidopsis thaliana, é uma ervinha pequenininha, né, que cresce em qualquer local, você plantaria, então você teria um campo verde e em pontos onde a planta estaria esbranquiçada, né, é porque esse sistema, né, foi ligado, ou seja, os gases da mina ligaram o sistema de degradação de clorofila e a planta fica albina, ela fica, né, sem cor porque não tem clorofila. Então, é um exemplo da engenharia genética no uso em plantas para transformar numa planta sentinela, que a gente chama, que está fora da agricultura. Agora, para a agricultura, né, esse exemplo que nos trouxe aqui para essa entrevista é uma quebra de paradigma, né? É a primeira vez, pelo menos no meu conhecimento, que está sendo liberado para uso comercial nos Estados Unidos, né, pela EFIS, que é a Agência de Vigilância Sanitária Vegetal e Animal deles, o uso dessa tecnologia, que a gente já sabe, em breve também vai estar chegando no Brasil. Pois é, essa parada que deu aí nas pesquisas em função da polêmica lá no começo relacionada aos transgênicos, isso traz um atraso também para a evolução dos trabalhos, né? A partir do momento em que um produto como esse é aprovado lá nos Estados Unidos, que acaba sendo uma referência, né, para a gente em termos de aprovação de produtos e variedades, se tem o objetivo de retomar os trabalhos em relação a essas plantas sentinelas aqui no Brasil, porque o Brasil tem toda uma tecnologia diferenciada em termos de sementes adaptadas aí ao clima tropical, que é o diferencial aí da pesquisa brasileira, né? A partir dessa retomada aí por parte dessa empresa norte-americana, você acredita que a Embrapa, por exemplo, também pode trabalhar nesse sentido? Infelizmente, essa polêmica, né, foi muito desinformação, porque a transgenia já se usava desde a década de 70, 80. Por exemplo, toda a insulina consumida no Brasil é transgênica, as pessoas não falam. Agora, quando entrou na agricultura, na década de 90, se gerou essa polêmica. Infelizmente, né, isso dificultou. A Embrapa gerou várias plantas transgênicas. Eu, aqui, meu trabalho de pesquisa, né, foi com tolerância seca, desenvolvemos várias plantas de soja tolerantes à seca, mas transgênicas, né? E o custo para liberar uma commodity transgênica é mais de 100 milhões de dólares. Então, nós, uma empresa pública como a Embrapa, não temos os recursos como, por exemplo, uma grande empresa multinacional tem. Então, infelizmente, essa polêmica fez isso. E foram geradas na Embrapa várias tecnologias, inclusive pensando já em plantas sentinelas para detecção de deficiência de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de seca, né? Só que pela dificuldade, pelo custo de botar uma planta transgênica no mercado, né, isso foi dificultado, né? Ainda bem que a tecnologia continua evoluindo, a própria polêmica dos transgênicos, né, nós estamos aí plantando plantas transgênicas há mais de quase 30 anos e nenhum impacto à saúde humana, animal, ao meio ambiente foi detectado. Pelo contrário, se não fossem as plantas transgênicas resistentes a herbicidas, nós não teríamos a área de 70% do Brasil sendo feita em plantio direto,
ou as plantas resistentes a insetos, a redução na aplicação de inseticidas que nós tivemos de uma forma bastante acentuada no Brasil com essa tecnologia, né? Essa polêmica, a população está entendendo melhor a importância dessas tecnologias, que está permitindo agora sim que, mesmo lá agora na CTN-Bio, a gente tem acompanhado, está vindo uma nova onda de plantas transgênicas para resistência a doenças na soja, por exemplo, mancha anelar, ferrugem, resistência a nematóide, usando a tecnologia dos transgênicos, né, que agora está sendo mais compreendida como uma tecnologia segura, né? E dentro dessa onda, sim, também vários trabalhos estão sendo feitos a nível acadêmico ainda para desenvolvimento de plantas sentinelas para favorecer o produtor no seu momento de decisão. Se eu consigo identificar que no momento inicial estou tendo uma doença atacando minha lavoura, antes que ela se espalhe, eu já posso tomar as providências. E esse tipo de tecnologia dessa empresa Innerplant, né, americana, traz essa opção para o produtor. Sim. Só que não é só para doenças, são para várias outras características que estão vindo por aí. E isso traz Só um componente... Pois não. Não, só para completar, o Brasil, nós temos a Embrapa, nós temos as nossas universidades, mas sem investimento, e agora eu vou aproveitar aqui, sem investimento em ciência e tecnologia, não se faz isso. O Brasil só chegou onde está, em ser uma potência no agronegócio, porque investiu pesado em ciência e tecnologia. E para se manter nela, usar essas tecnologias, desenvolver essas tecnologias aqui, nós temos toda a competência e todo o know-how, a gente precisa investimento, tanto da parte de recursos do governo, quanto recursos também do setor privado. Eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade aqui. Obrigada pela participação e o espaço sempre aberto aqui para vocês. Estou à disposição, uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta. Até já. A Granja na TV está de volta e a sua graduação é muito importante. A Ubra tem uma oportunidade para você. Na Ubra, você tem futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 está on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação? Aqui você tem condições de pagamento super especiais, com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidades de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. A Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio denuncia o Banco do Brasil por gerar um prejuízo de 800 bilhões de reais ao setor relativo ao crédito rural. O dano teria sido causado por venda casada nesse segmento de produto. A gente conversa agora com um advogado especialista em direito do agronegócio, Francisco Torma, para explicar esse assunto. Tudo bem, Torma? Tudo bom, Thaís? Que função é essa? 800 bilhões de reais não é qualquer ação não, né? É um belo de um troco e é uma ação grande que essa associação fez aí contra o Banco do Brasil e olha, estava na hora de alguém movimentar esse problema mesmo. É um problema que todo produtor tenho certeza que conhece, que já vivenciou. Aliás, é mais provável que o pessoal que está nos ouvindo aqui, que é da agricultura, mais tenha casos para contar sobre a quantidade de produtos bancários que teve que comprar para viabilizar um crédito do que o contrário, do que dizer que nunca precisou fazer esse tipo de operação. Lembro de um cliente meu que me disse uma vez que tinha 8 consórcios contemplados, não sabia o que fazer com aqueles consórcios, porque toda vez que ele pegava um custeio no banco, ele saía de lá com um custeio e mais um consórciozinho comprado. Então, o que essa associação fez? Mais do que denunciar, ela ingressou com uma ação judicial coletiva contra o Banco do Brasil, e óbvio que aqui eu faço um parênteses, não é só o Banco do Brasil que tem esse problema, é todo o sistema bancário nacional, justamente para cobrar esse prejuízo que os produtores rurais tiveram durante todos esses anos em que a venda casada sempre foi exigida
e também buscar aí uma medida liminar no sentido de proibir o Banco do Brasil de cometer esse tipo de prática. A medida liminar, ela foi negada pelo juiz no primeiro momento, até porque é algo mais complexo de se decidir, mas o processo foi aceito e o banco vai ser citado aí nos próximos dias para fazer a sua defesa. Conheço pessoalmente o advogado que toca a ação, doutor Leandro, lá de Goiás, meu amigo pessoal, e ele já me abriu toda a documentação que levou o escritório a organizar esta ação, e olha a quantidade de depoimentos de produtores rurais de todo o Brasil surpreende. É uma prática escancarada, uma prática que traz, sim, grandes prejuízos ao agronegócio e que está toda documentada nos contratos que os produtores têm feito Brasil afora. Vai dar pano para manga, não sabemos como acaba, mas olha, é importante falar sobre o assunto, sim. Pois é, e como é que funciona a partir, né? Não foi concedida a liminar, ainda está sendo organizado ali todo esse trâmite judicial, mas a partir do momento em que for aceita iniciar todo o processo da ação, o que o produtor que não está nessa ação coletiva precisa fazer ou para entrar, para ingressar e participar junto? Via de regra, não precisa fazer nada, porque é uma ação coletiva, é uma associação que tem o direito de ingressar com uma medida no judiciário representando coletivamente e difusamente os produtores do Brasil. Então, o produtor está pensando ali, mas será que eu preciso me associar, eu preciso correr, o que eu faço nesse momento? Olha, nesse momento não é preciso fazer nada. Vamos pensar como, por exemplo, a ação do Plano Collor, que quando saiu a decisão da ação coletiva, que garantiu aos produtores o direito do ressarcimento daquele prejuízo, os produtores, independentemente de onde estavam localizados, do que se eram associados a alguma coisa ou não, eles puderam entrar com cumprimento de sentença das ações do Plano Collor. É no mesmo sentido. Agora, as ações do Plano Collor, vamos lá, elas estão tramitando até hoje. A ação coletiva ainda não foi transitada em julgado e nós não sabemos quando isso vai acabar. Então, o que eu digo para o produtor que está nos acompanhando que tem um problema que quer discutir? Não é preciso aguardar o resultado dessa ação coletiva, que nós não sabemos nem em que década vai acontecer Sim. o fim desse processo. Perfeitamente possível ingressar agora, particularmente para discutir as abusividades que cometeram contra você e que você vai ter condições de provar o que aconteceu no teu caso específico. Certamente a solução vai ser muito mais rápida e vai ser muito mais simples do que aguardar uma ação coletiva. E a partir do momento em que se mexe nesse vespeiro, né, Torma, a própria instituição financeira já vai ficar dar um passo atrás na hora de fazer ou tentar fazer essa venda casada. Você acredita que vai ter esse efeito também? Eu acredito que o principal efeito dessa ação coletiva, mais do que resolver o problema, ele vai ser de trazer luz a esse debate para que, duas coisas, o produtor rural não se sinta constrangido em comentar, em dizer para o seu gerente que aquele produto que ele está sendo ofertado é uma abusividade, do produtor poder denunciar isso para Banco Central, para a Confederação Nacional da Agricultura, que tem um portal, se você for no Google lá e procurar a CNA Venda Casada, você vai cair num portal de denúncias, onde você pode dizer o que está acontecendo, e também traz a possibilidade do produtor também não ter receio de ingressar com uma ação judicial para dizer, olha, foi-me empurrado um consórcio, foi-me empurrado um seguro de vida, eu não quero, eu quero meu dinheiro de volta. Então, acho que mais importante de qualquer outra coisa é assim, o problema existe, agora ele está escancarado e nós não podemos ter medo de tomar as medidas que são necessárias para com que esse problema seja extinto de uma vez desse país. Bom, Torma, antes da gente encerrar, queria te ouvir sobre uma decisão da Justiça da Holanda que concedeu ao Greenpeace uma vitória contra o governo relacionada ao uso de nitrogênio. E isso acaba afetando diretamente a agricultura do país, que já teve outras decisões aí que foram revogadas e depois novamente colocadas em prática. A Holanda está com um problema nesse setor aí. O que você fala sobre essa vitória do Greenpeace sobre o governo holandês? Perfeito. Thaís, olha só. Isto aqui, ó, é uma caneta, tá? Uma caneta não resolve os problemas do mundo, mas aparentemente o Poder Judiciário da Holanda decidiu que uma canetada vai resolver o problema da humanidade, pelo menos o problema da emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Bom, o Greenpeace entrou com essa ação contra o governo da Holanda, alegando que eles não estavam tomando medidas adequadas para controlar o gás azoto, que ele é gerado aí a partir do nitrogênio, dos adubos nitrogenados que a agricultura usa, não só o agricultor, claro, vários setores produtivos usam nitrogênio, mas isso abala, evidentemente, o produtor porque usa adubos nitrogenados e aí
esse gás oriundo desses adubos pode ter um impacto nos gases do efeito estufa e causar efeito estufa. Então, tomou-se uma medida administrativa de algum magistrado do Tribunal de Haia, sentado em alguma poltrona confortável, dizendo, olha, temos que fazer alguma coisa contra isso, sob pena de multar o governo holandês. Nós não podemos, na base da canetada, transformar o nosso setor produtivo. O produtor precisa dos adubos nitrogenados, então essas questões não são simples, não se resolvem questões tão complexas assim com uma canetada. Eu lembro, e você deve lembrar também, que o Sri Lanka, há um tempo atrás, decidiu na base da canetada, o governo do Sri Lanka decidiu que só se faria agricultura orgânica no Sri Lanka. Então, eu vou dar uma canetada e o problema do mundo vai estar resolvido. O que aconteceu? Diminuição da produção, inflação dos alimentos na casa de 80% e o presidente do Sri Lanka teve que sair fugido, correndo do país lá, porque o povo se rebelou contra ele. Então, assim, óbvio que todos nós aqui queremos um planeta mais sustentável, mais saudável para as futuras gerações, mas essas questões complexas têm que ser organizadas e discutidas com o setor produtivo. A base da canetada não costuma dar muito certo. Verdade, Torma. Vamos continuar acompanhando esse assunto. Tudo que envolve judiciário, justiça, ainda que seja internacional, a gente vê por aqui no Direito no Campo. Obrigada pela participação. Valeu, até semana que vem. Até lá. E agora vamos direto para a Alemanha conversar com o nosso correspondente, Leandro Mariani Mitman. Leandro, tudo bem? Olá, tudo bem? Como é que foi a repercussão da posse do presidente Trump aí na Europa? Olha, por hora não foi anunciado nada para cá, né, sobre tudo que o Trump já prometeu lá na campanha. Enfim, não há nada concreto anunciado aqui para a Europa, mas tá no ar aqui muita apreensão, muita expectativa, já que a ideia do Trump é taxar importações do mundo todo, importações americanas do mundo todo, sobretudo China, falou do México, do Canadá, deverá sobrar para o Brasil também, e para a Europa também deverá ter, digamos assim, algum tipo de dificuldade assim, para exportar daqui da Europa, da União Europeia para os Estados Unidos. E aí, como eu disse, não há nada anunciado ainda, mas dá para a gente entender um pouco por que o Trump está, digamos assim, um pouco preocupado aqui com a Europa, sobretudo onde a gente trabalha aqui, que é o mundo agro, assim. Só para ter uma ideia, assim, no 2023, são os números mais recentes de importações alimentares, agroalimentares da Europa, os Estados Unidos, que é o maior exportador mundial de alimentos. Os Estados Unidos, em 23, lá, ele exportou 167 bilhões em alimentos, foi o primeiro colocado. Em segundo lugar está o Brasil, foi lá em 143 bilhões, lá em 23. Aqui para a Europa, os Estados Unidos é só o quarto maior, digamos assim, vendedor de produtos agro aqui para a União Europeia. Teve uma fatia ali de 7,4% só de tudo que entrou de comida aqui na União Europeia, né? Fica atrás da... Para lá deve ser insignificante também. Não é um pouco, tipo assim, é um volume maior, mas mesmo assim fica atrás do Reino Unido, né? O Reino Unido que é do lado aqui, a Inglaterra, né? É do lado, e o Reino Unido já integrou a União Europeia, mas hoje não integra mais, né? Bom, enfim, para os Estados Unidos aqui está atrás da Ucrânia. A Ucrânia, que é um país agrícola importante aqui na Europa, mas a Ucrânia está sendo atacada, tem lavouras destruídas por bombardeios, tem a questão de logística, de estradas, digamos assim, bastante digamos assim, comprometidas pela guerra com a Rússia, está na frente, com 7,5%. Depois o Reino Unido, com 9,8%, e em primeiro lugar está o Brasil, com mais de 10%, 10,9% de exportações, assim, é o principal fornecedor alimentar aqui para a União Europeia, muito à frente dos Estados Unidos. Imagina o quanto isso não incomoda o Trump, que o Trump quer reforçar, digamos assim, digamos assim, o mercado interno, exportar, restringir compras externas dos americanos para digamos assim, valorizar a indústria americana. Ele tem uma ligação muito forte com o agro americano, lá historicamente, os republicanos, o partido dos republicanos é o partido do agro, dos produtores americanos, ou seja, ele deverá criar algum tipo de, digamos assim, de uma restrição muito forte aqui para comprar alimentos
aqui na União Europeia. E ele já disse isso, até que tem uma frase dele aqui, foi agora essa semana. Eles, no caso os europeus, são muitos durões, eles pegam nossos carros, eles não pegam nossos produtos agrícolas. Olha, a Europa não compra produtos agrícolas deles lá. Eles não pegam quase nada, o Trump disse. Ou seja, e aí ele disse, nós vamos consertar isso com tarifas e eles terão que comprar nosso petróleo e gás. Ou seja, é um recado já que o Trump está dando aqui para o agro europeu, por isso que eu abri dizendo que há muita apreensão aqui por parte de autoridades da União Europeia, a imprensa está relatando isso. Está acontecendo agora em Davos, o Fórum Econômico Mundial, Sim. onde se viu as principais potências do mundo, e já houve manifestações assim de lideranças da União Europeia em cima disso. A Christine Lagarde, que é, digamos assim, ela é a presidente do Banco Central, é uma francesa do Banco Central Europeu, já disse que é para a Europa estar preparada e antecipar o que vai acontecer para poder reagir. Ou seja, eu trouxe aqui só um detalhe assim do que virá aí, talvez nos próximos programas a gente tenha alguma coisa mais concreta, mas os Estados Unidos, o Trump deve estar muito indignado, afinal, os Estados Unidos, o maior exportador mundial de alimentos, é só o quarto maior exportador aqui de comida para a União Europeia, atrás até da Ucrânia. Muito bem. Certo, Leandro, obrigada. A gente vai continuar certamente acompanhando esse assunto aqui nas suas próximas participações. Até a próxima. Até a próxima. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações para você. Até lá.